Abra sua Bíblia em Lucas 10. Eu lerei do 1 ao 16. Hoje o texto do calendário proposto é a missão dos 70. Lucas 10, do 1 ao 16. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ela a vossa paz. Se não houver, ela voltará para vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque é digno o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés. Sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Há alguns dias, eu falei que a igreja, ela tem como característica servir como uma espécie de cadeia de transmissão. Na missiologia, naquela ciência que estuda o trabalho missionário, que transcreve, né, o desenvolvimento histórico do trabalho missionário, nós, aqui e acolá, nós ouvimos uma palavra que precisa ser muito bem compreendida, que é a palavra autóctone. Então, os missionários vão, eles pregam, eles formam uma liderança, eles consolidam aquela liderança e eles se retiram. E aquela igreja, aquela comunidade, ela passa a ser autóctone, ou seja, ela passa a sobreviver, ela passa a ser guiada, orientada pela liderança local. Qual é o trabalho daquela liderança agora? É gerar outras pessoas, é treinar outras pessoas para que essas pessoas possam fazer exatamente a mesma coisa. Eu não sei se os irmãos já tiveram a curiosidade de ler um pouquinho da história da primeira igreja. Essa igreja já plantou algumas igrejas. Então, as pessoas vieram para cá, fixaram residência, formou-se uma igreja e esta igreja, ela fez o dever de casa.
que foi plantar alguns pontos de pregação que hoje são igrejas. Eu lembro, estava no presbitério e o reverendo Rômulo, ele recém-chegado aqui no presbitério, eu achei até interessante a pergunta que ele fez. Ele não sabia, ele não reside nessa região, né? Ele perguntou se a primeira igreja de Cachoeiro era a primeira igreja da região. E estava ao meu lado o reverendo Robson Monteiro, e é providência divina, ele estava com a ata aberta do presbitério, uma ata antiga, quando ele disse, não, a primeira igreja de Cachoeiro, ela é filha da primeira igreja. Aí foi lá e leu o relato. E aí citou a igreja aqui central, a igreja de Cachoeirinha. Muitos irmãos que habitavam esse lugar aqui migraram para a Independência e deram início ao trabalho do Senhor naquela região. Então, vejam, na igreja a coisa acontece de maneira orgânica e de maneira natural assim. Começa-se um trabalho, consolida-se um trabalho e a liderança local, ela deve trabalhar para treinar as pessoas. E essas pessoas serem literalmente pulverizadores da mensagem do Evangelho. Escutei uma história logo quando eu cheguei aqui, inclusive os irmãos me lembrem depois do culto, a memória não anda muito boa, eu vou doar para a igreja um livro que foi escrito por um dos irmãos da irmã Cândida. A história da família César. O pai dela era um homem que tinha muito pouco estudo, mas ele tinha uma característica muito interessante. Ele era até presbítero, o senhor Franklin César. Por onde ele passava, ele tinha por hábito plantar pontos de pregação. Plantar pontos de pregação. Por que eu estou falando disso? Porque esse texto aqui, a missão dos 70, ele se encontra digamos assim, num local estratégico dentro do Evangelho de Lucas. Ele é posterior ao capítulo 9. E no capítulo 9, no versículo 1 em diante, nós já tivemos a oportunidade de meditar sobre a missão dos 12, que caminharam com Jesus, que foram treinados por ele e que foram enviados para levar a mensagem do Evangelho do Reino. Aí os irmãos me perguntam, pastor, e o que tem a ver o capítulo 9? Capítulo 9, no seu segmento, quando chega no versículo 51, quando Jesus envia alguns discípulos a uma aldeia samaritana, e os irmãos vão ver que a lógica é exatamente a mesma. Ele manda os discípulos e depois ele se dirige para lá. Eles rejeitam Jesus. Mas diz assim, e aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Então é como diz o reverendo Enéas Tonini, de saudosa memória, a caminho para Jerusalém. A caminho para Jerusalém, ele manifestando esse interesse de ir para Jerusalém, é que ele vai enviar os 70 para lhe precederem nas cidades por onde ele desejou passar. Eu não vou falar sobre isso hoje, mas toca-me profundamente o coração que ele tenha decidido passar por Jericó para salvar 2 pessoas. Isso é muito bonito. É um Bartimeu e um Zaqueu. E ele mandou os 70. Esses 70, eles teriam praticamente as mesmas atribuições dos 12. Nós lemos até o 16,
mas daqui a pouco vamos ler do 17 ao 20, e nós vamos perceber que a autoridade que Cristo tinha para curar, para expulsar demônios, mas também a atitude de Cristo de buscar o Pai, de depender do Pai, de ser guiado pelo Espírito, também iria acompanhar aqueles 70 que foram enviados. Eu preciso fazer aqui um pequeno esclarecimento. A palavra apóstolo, ela vem de uma origem grega e significa enviado. Então, os 12 eram apóstolos, mas vejam, não apenas no sentido de serem enviados. Eles eram as colunas da igreja. Eles foram o pilotão principal. A Bíblia diz que a igreja está edificada sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos. Por que é importante fazer essa observação? Porque esses 70 também foram enviados. E eles foram enviados, à semelhança dos 12, no mesmo Espírito de Jesus Cristo. Qual foi a mensagem que Cristo pregou do início ao término do seu ministério? O reino de Deus. Essa foi a mensagem que ele pregou. Se fosse hoje, quer dizer, hoje não, porque não se usa mais vitrola, né? Talvez alguém dissesse assim, vira o disco, passa a faixa, vai furar o disco, né? É o tempo todo falando do reino, do reino, do reino, do reino, do reino. E essa mensagem do reino, ela vai gerar uma oportunidade legítima para que aquela nação corrupta, aquela nação débil, ela pudesse responder ao Messias enviado a ela. É bom lembrar que Cristo foi enviado primariamente às ovelhas perdidas da casa de Israel. E agora, ele está convocando um grupo maior, que são os 70, e está enviando esses 70 de maneira legítima, de maneira autoritativa, para que, levando a mensagem, as pessoas pudessem responder ao que nós chamamos de a livre oferta da graça, quando lhes era anunciado, ou enquanto lhes era anunciado o evangelho do reino. E as instruções que Cristo vai transmitir àqueles 70, elas se dividem basicamente em 3 polos que de alguma maneira nos ajudam a ler bem e a interpretar corretamente esse texto. Em primeiro lugar, quais foram as instruções que Cristo deu e quais foram as tônicas, né, que ele vai então mobilizar para incutir na mente deles, né, o vigor para aquela tarefa. Em primeiro lugar, a questão da urgência. Se você ler comigo, versículo 1 e 2, diz assim: depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedesse em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então vejam, onde é que está a urgência? A urgência está na desproporcionalidade entre aqueles que vão trabalhar como trabalhadores e as demandas da seara. Eu fico pensando, para tomar um exemplo muito prático, o trabalhador campesino, né, o produtor rural, a gente chama de agricultor. Ele tem uma faixa de terra muito grande, muito difícil ele sozinho conseguir dar conta daquele trabalho. Se ele não tem filhos, se ele não tem parentes, ele vai
contratar pessoas para que possam ajudá-lo. Do contrário, o mato vai tomar conta de tudo. Eu, particularmente, estou olhando aqui, todos os dias eu olho, né? E eu vejo como o mato está crescendo, como a vegetação ela está tomando conta. E aqui tem algo muito interessante. Cristo desejava ir. O que ele desejava encontrar? E era prazer do seu coração. Um solo fértil próprio para receber a mensagem do Evangelho. Então ele mandou preparadores. Ele angariou trabalhadores. E ele os enviou. E aqui a gente vai ver que a seara é o quê? Ela é grande. E está faltando trabalhador. Literalmente. Eu escutei uma frase não tem muito tempo. Uma igreja aqui do sul, eu não vou citar o nome da igreja, ela tem 19 diáconos. E a pessoa disse, mas para que tanto? Para que tanto? Oxe, Cristo está dizendo aqui que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. A igreja X tem 10 presbíteros, é muito presbítero. A seara é grande e poucos são os trabalhadores. Quer dizer, na seara nunca haverá de faltar trabalho para quem quer trabalhar. Eu lembro que eu ainda não era aluno do Seminário Presbiteriano do Norte, eu era presbítero na Igreja do Cabo, e eu ia muito a Recife. E quantas vezes eu e o reverendo João Ricardo, que é meu amigo há muitos anos, está na Bahia, nós íamos a pé do Seminário Presbiteriano para o centro de Recife, um sol de rachar. Aí a gente pegava a Rua do Príncipe, que tem muitas árvores. Vamos pela Rua do Príncipe. E quantas vezes eu encontrei na Avenida Agamenon Magalhães um sol, o reverendo Clóvis Falcão, que hoje está em São Paulo, com cartolinas no sinal de trânsito. Jesus salva. Confesse Cristo como Salvador. Escutei de um colega uma vez, meu Deus do céu, o que o pastor Clóvis está fazendo aí? Está fazendo o que você deveria fazer. E o que eu deveria fazer também. Sendo instrumentalizados por Deus para o anúncio do Evangelho do Reino. Ele está ali pregando o Evangelho do Reino de maneira coletiva. Aqui, aquela flâmula. Jesus salva. Jesus veio buscar o perdido. Ele veio buscar pecadores. Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Estava lá o pastor Clóvis sozinho. Eu pegava o metrô e eu pegava um ônibus, pegava o metrô e pegava outro ônibus para ir para o seminário quando eu ia para casa que eu tinha que voltar. Eu morei no seminário e tinha um pessoal que todos os dias estavam pregando ali no metrô. Eles sabiam que eu era evangélico, eu fiz amizade com 2 ou 3, eles sabiam que eu era seminarista, então eles sempre me davam uma oportunidade e pediam para que eu falasse alguma coisa. E óbvio que eu não vou nunca me furtar ao privilégio e ao dever de falar do Evangelho do Reino. Então você que está na igreja, você que tem sido alistado por Cristo como discípulo dele, trate de fazer a sua parte e saiba que há sim algo que você e eu podemos fazer, cada um na sua esfera. Sabe por quê? Porque no versículo 9, no finalzinho, diz assim: a vós outros está próximo o reino de Deus. Versículo 11, no finalzinho, vai dizer: não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. E é a proximidade do reino de Deus que deve mobilizar o nosso coração para a pregação do Evangelho. E o que envolve a pregação do Evangelho? Até o dia de hoje, irmãos,
Eu tenho falado aqui que o Evangelho é muito simples, né? É a declaração simples de que Cristo morreu pelos pecadores e que pela sua justiça nós podemos ser recebidos por Deus como filhos. Mas eu queria citar aqui 4 coisas que um estudioso anglicano, ele cita 6, eu escolhi 4, que envolvem a pregação do Evangelho. Através de Jesus, a vitória sobre os poderes do mal foi conquistada. A gente vai ver aqui. Se você abrir sua Bíblia, no versículo 17 de Lucas 10, você vai ver dizer assim: então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Então, quando nós vamos pregar o Evangelho também implica que, através de Jesus, a vitória sobre o poder do mal, sobre as forças demoníacas, ela é certa. E ele já conquistou. E é pelo seu poder e é na autoridade do seu nome que nós vamos pregar e dizer: demônio, sai! Em nome de Jesus. E ele vai sair. Porque esse nome tem autoridade. Esse nome tem poder. O Evangelho também implica que Jesus era o Messias prometido que morreu e ressuscitou ao 3º dia. Quando eles curavam, quando expulsavam demônios, eles estavam materializando os poderes e as atividades que eram próprias ao Messias prometido. O Evangelho também implica que Jesus demonstrou em vários momentos o seu senhorio universal. Eles não expulsaram demônios e não curaram enfermos porque tinham poder, mas porque poder lhes foi concedido. Então, é a afirmação, na prática, do senhorio universal de Cristo. E o Evangelho também implica que Jesus, através da sua obra, ele revelou o Deus de Israel como nunca antes. Então, como é que eles poderiam se omitir de anunciar uma mensagem tão poderosa? E como poderemos nós nos omitir também de fazê-lo? Ou seja, aquilo que nós vamos chamar aqui de urgência. Urgência é alguma coisa que não pode ser adiada. Tem gente que vive procrastinando, né? Postergando, adiando. Depois eu faço. Pregar o Evangelho do Reino não é alguma coisa que pode ser deixada para amanhã. Tem que ser feito agora. Tem que ser feito no hoje. O tempo está correndo contra nós. Falava para o presbítero Paulo, para o presbítero Marinho, conversava com o nosso irmão Rogério, até com o presbítero Osmar também falei. A gente precisa bombardear essa cidade. Literalmente. Sair daqui de dentro. Ir lá para a cidade. Tem uns folhetinhos aqui. Eu vou começar a andar na cidade, vou começar a distribuir, Eu tenho conversado com muita gente aqui. Eu não perco a oportunidade de conversar com pessoas nessa cidade. Vez por outra, alguém me faz uma pergunta e eu aproveito para falar do Evangelho. Aproveito para comunicar essa mensagem. E repito, é muito urgente que nós preguemos mesmo. Sabe por quê? Parece estranho o que eu vou dizer. A proliferação de igrejas, infelizmente, ela não tem proporcionado a informação. Boa parte delas, eu não vou dizer todas porque estaria sendo leviano, mas boa parte delas desinforma. Não anunciam o Evangelho, anunciam alguma coisa. Quem quiser chamar de Evangelho, chame, mas Evangelho não é. Basta você ouvir as pessoas. Então, é necessário que nós atendamos à fala de Jesus. A seara é grande, os trabalhadores são poucos, e a pergunta é:
eu e você estamos disponíveis para atender ao dono da seara e ao senhor da seara? Você está disponível? Eu tenho certeza que amanhã você está disponível para atender ao convite de César. Os irmãos já sabem quem é César, já falei quem é César aqui. Seu patrão, né? Mas a pergunta é, você está disponível para atender ao seu dono? Se você está disponível para atender ao seu patrão, muito mais ainda esteja disponível para atender ao seu dono que morreu na cruz por você, que deu a vida por você, que lhe comprou e que tem lhe sustentado até o dia de hoje. Segunda questão, sobre a instrução aos 70. Ela inclui uma coisa chamada dependência de Deus. Olha o que vai dizer os versículos 3 e 4 e depois o 7 e o 8. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Versículos 7 e 8. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque é digno o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. O que isso aqui traz para nós? Eles seriam expostos a certas situações, limites. A vida não é um parque de diversão, falei aqui, né? A vida não é um parque de diversão. A batalha espiritual que nós vivenciamos diariamente também não. Tem muita gente que pensa assim, o diabo está lutando contra nós, mas isso eles falam como se fosse uma abstração. Eles nem imaginam que o diabo tem aprisionado pessoas e que o diabo faz de tudo 24 horas por dia, tramando contra nós, tramando contra a nossa vida, fazendo de tudo para que a nossa pregação, para que o nosso trabalho dê errado. Os irmãos lembram que Paulo, ele foi impedido por Satanás de ir para certas regiões? Satanás fez de tudo para atrapalhar. Aí ele disse, vai, Timóteo, o trabalho não deixou de ser feito. Isso é muito bonito. O trabalho não deixou de ser feito. Paulo não pode ir, mas Timóteo foi. É por isso que ele mandou de 2 em 2. Podia ter mandado 1, né? Outro dia uma pessoa falou para mim, um pastor, Jefinho, os testemunhos de Jeová, aliás, uma igreja presbiteriana, né, criou esse hábito em determinada cidade. Vamos evangelizar de 2 em 2. E o infeliz teve a audácia de dizer a mim que essa metodologia de enviar de 2 em 2 era própria aos testemunhos de Jeová. Eu digo, e a missão dos 70, querido? O mestre erra, é? O mestre mandou de 2 em 2. Ele mandou um par para mostrar que a tarefa ela tem que ser feita de maneira coletiva, compartilhada. Louvado seja Deus. Porque não se enganem, nós temos travado, a igreja tem travado e nós vamos travar batalhas dolorosas, batalhas sofridas. Esse mundo que nos cerca, ele nos odeia, Satanás nos odeia. Quando você está dormindo, ele está tramando contra você. Quando você está no trânsito, ele está tramando contra você. Nós fomos para Brejetuba, ele estava tramando contra nós. Voltamos e ele continua tramando. E ele faz isso o tempo inteiro porque ele é o inimigo da vida humana. A gente sempre diz, né, que Satanás é o inimigo das nossas almas. Mais do que isso, ele é inimigo declarado da raça humana. Ele quer que o ser humano vá para o inferno. Ele não quer que o ser humano ele creia no Evangelho, que ele ouça a mensagem libertadora do amor de Deus.
que é a coisa mais importante de tudo, a coisa mais importante é saber que há um Deus que nos ama, há um Deus que ama pecadores, há um Deus que mandou o seu Filho. E Satanás quer que nós não levemos essa mensagem. Ele vai fazer de tudo para atravancar o nosso trabalho. E eu e você temos que estar precavidos e espiritualmente fortalecidos. Aí quando Jesus diz assim, olha, comam o que ele colocar na mesa. Eu estava lembrando de um relato de um missionário que, usado por Deus, foi pregar o evangelho entre povos indígenas. E há uma determinada comida própria da cultura indígena que ela é fermentada. Mas a fermentação é feita com a saliva. E quem prepara são as mulheres. Então elas usam a saliva para preparar, irmã Estela, e para fermentar. A pergunta que eu faço é, será que você teria coragem de comer aquela comida por amor ao evangelho? Porque você tem que comer. Você está ali, está para levar o evangelho, está para pregar o evangelho ali, é cultural daquele povo. O que você vai fazer? Você vai vomitar? Eu digo o seguinte, por amor ao reino de Deus vale tudo. Eu ainda vou dizer mais. Eu não tomo caldo de espécie alguma. Não. Mas se eu tivesse numa situação em que eu tivesse que pregar o evangelho e fosse cultural, eu tomava. Sabe por quê? Porque o interesse do reino está além. Ele vem em primeiro lugar. Eu vou comer contra a minha vontade. Eu detesto caldo. Me faz mal só pensar. Mas eu comeria. Por amor ao reino de Deus e por amor ao evangelho do reino. Vale a pena fazer certos sacrifícios. Vale. Sabe por quê? Porque cada alma que se salva é válido o nosso esforço. Tem gente que acha que é válido o esforço quando multidões se convertem. Não. Eu falei aqui, olha, ele desejou ir para Jerusalém, disse, vou passar lá em Jericó. Tem 2 almas que eu vou salvar. É um cego e um ladrão. Tem um cego à beira da estrada e tem um ladrão que vai subir numa árvore para me ver. E eu não posso deixar de salvar esses 2 pecadores. Então, todo esforço. Mas sabe como é que isso acontece? Na dependência de Deus. Na dependência. A gente não pode ir para o trabalho, para o enfrentamento. Eu sou o cara. Não, eu tenho muitos argumentos. Eu sou um leitor, um conhecedor da Bíblia. Eu sou um homem crente. Já estou salvo, liberto pela graça de Deus. Não. Eu sou um pecador. E eu dependo de Deus. E segundo a graça de Deus. E segundo a autoridade de Cristo. A capacitação do Espírito, a gente vai e na dependência de Deus, atendendo à urgência do chamado para o anúncio do evangelho do reino, eu vou levar essa mensagem ao coração dos pecadores. Esse é o desafio. Mais uma vez, eu mando para os irmãos a pergunta e devolvo para mim. Vamos atender ao Senhor da Seara? Estamos disponíveis para levar a mensagem? Aí vem a terceira questão presente na instrução aos 70. Proclamação de juízo contra aqueles que recusavam a mensagem do reino. Versículo 9 ao versículo 16. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém,
entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. E aí ele continua até o versículo 15, citando as cidades de Corazim, Cafarnaum e Betsaida. E no versículo 16 ele vai dizer: quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Olha como a referência é sempre Deus. Como a referência é sempre Cristo. Nós levamos uma mensagem. Qual é a mensagem que nós levamos aqui? Ele falou lá, né? Ele vai dizer aqui: ao entrardes numa casa, versículo 5, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Primariamente, nós somos anunciadores de paz. E com quem nós aprendemos? Com Cristo. Paulo vai dizer na carta aos Efésios que ele vindo nos evangelizou a paz. E nos evangelhos há várias passagens. A minha paz eu vos dou. Né? Ele disse. Em vários momentos ele vai saudá-los. Paz seja convosco. Quer dizer, essa é a mensagem que nós devemos anunciar. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo enviou o seu Filho para que pela sua morte nós tenhamos paz. Essa é uma coisa muito interessante, porque se você ler os evangelhos do Novo Testamento, você vai ver que muita gente na pregação fala do inferno o tempo todo. O tempo todo. Parece que para cada página dos evangelhos eles encontram alguma coisa através da qual eles vão usar o inferno como uma espécie de ameaça. E, na verdade, a mensagem que nós devemos pregar é a mensagem de salvação. Agora, Cristo vai dizer aqui que quem rejeitar a sua mensagem, tendo uma vez ouvido a mensagem, é responsável por si próprio. E vai ter que responder diante de Deus por ter rejeitado o evangelho da paz. O evangelho salva, o evangelho liberta, o evangelho esclarece a nossa mente quanto à imensidão do amor de Deus. Infelizmente, muita gente está tapando os ouvidos e cegando os olhos. Não quero ouvir, não quero ver. Vai responder. Por que ele está citando a cidade aqui de Corazim, de Betsaida, de Cafarnaum? Porque houve uma profusão muito grande do ensino, do evangelho do reino, do evangelho da paz, e uma profusão de sinais. E eles rejeitaram. Literalmente rejeitaram. Se tornaram responsáveis. Teriam que responder diante do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo por terem literalmente virado as costas para o evangelho da paz. Você tem a oportunidade de sentar com a pessoa e falar, né, do privilégio que é mergulhar na imensidão do amor de Deus, da paz que nos toma, da alegria diária. E aí, geralmente, alguém pergunta, e o inferno? Você quer que eu fale para você o que é o inferno? Vamos ouvir o que a Bíblia diz sobre o inferno também. Não tem problema não, vamos falar. Mas eu quero anunciar para você o evangelho da paz. O evangelho que salva. Eu quero que você ouça que o evangelho, ele pode mudar a sua vida. Mas as pessoas dizem, não quero. Aí Cristo vai dizer, muito bem, no dia do juízo você será tratado com rigor porque você rejeitou, você virou as costas, você não recebeu o evangelho da paz. Então, irmãos, essa proclamação que Cristo faz aqui de juízo contra aqueles que não receberam
A mensagem do reino é exatamente as pessoas que viraram as costas para o evangelho da paz. E eles serão indesculpáveis no dia do juízo. Mas deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Nós devemos seguir Jesus não por medo do inferno. Nós devemos seguir Jesus pelo amor que ele nos teve. E pelo amor que nós devemos dar-lhe em troca. Devolver-lhe, na verdade, não é nem dar em troca, é devolver-lhe, é dele. É ele que implanta no nosso coração o amor dele por nós e o amor de nós para com ele. Então, nunca fale para as pessoas seguirem a Cristo por medo do inferno. Eu não tenho medo do inferno. Sabe por quê? Porque eu tenho paz no meu coração, eu tenho vida eterna plantada em mim. Eu não vou para o inferno. Eu tenho certeza disso. Eu perdi o medo do inferno no dia que eu descobri que Deus me ama. No dia que eu descobri que Ele me escolheu como filho. No dia que eu senti a vida eterna sendo plantada em mim. E eu falo para as pessoas, eu quero ver você também sentindo essa mesma coisa, essa mesma emoção de viver para Deus, de atender ao chamado, de poder responder e dizer, Deus é meu Pai, Cristo é meu Senhor, eu vivo para eles. Mas se tiver que falar do inferno, eu também vou falar. Porque Cristo falou também. Mas, primariamente, a mensagem é a mensagem do evangelho da paz. O evangelho que muda vidas. O inferno não vai mudar a vida de ninguém. O inferno será um lugar onde as pessoas vão sofrer e vão pagar por terem rejeitado esse evangelho. Mas nós, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que temos atendido, vamos literalmente partilhar com Ele a caminhada aqui e também a vida no porvir. Essa missão dos 70, ela continua. Não é mais a missão dos 70, é a missão de uma multidão, é a missão da igreja. Eu estou olhando ali Natanzinho, está dormindo, provavelmente os demais meninos também estão dormindo. Aqui a gente tem pessoas idosas, temos pessoas na meia-idade, temos adolescentes. O que a gente tem que fazer? Olhar para essa geração que está chegando e preparar. Preparar para quê? Para o envio. Preparar para o envio. Quando ela for para a universidade, né? Quando os nossos irmãozinhos forem para a universidade, eles estarão lá como que ovelhas entre lobos. Olha que lugar bom para evangelizar. Que lugar maravilhoso, né? Para falar do amor de Deus. Mas para isso, eles precisam ser treinados, preparados para serem instrumentalizados por Deus e usados por Deus para trazer pessoas para o reino de Deus. E como eu creio, o reverendo Giovanni Januário, que pregou aqui esse ano, pregou também no aniversário da igreja, ele tem um trabalho com jovens do IFES, onde ele vai orar com eles, ler a Bíblia com eles, está ali perto, provendo orientação. Ele está fazendo a parte dele. E nós vamos fazer a nossa parte. Porque da mesma forma que Deus tem usado pessoas nesse mundo afora, Ele quer usar cada um de nós. Usou os 12, usou os 70 e agora é a nossa vez para a glória dEle. Amém?